Fala galera, vamos para mais um devocional da série Vencendo os Gigantes. E hoje o gigante que nós vamos falar é um gigante que mexe muito com a vida dos jovens, que é o gigante da impaciência. Vem comigo que o Senhor vai falar com você. Fazemos parte de uma geração fast food, onde tudo acontece de forma muito rápida, onde nós queremos as coisas para ontem, e um mundo acelerado, onde as coisas acontecem de forma que, em questão de segundos, a gente faz uma coisinha aqui, já faz outra ali, e tudo acelerado. E para nós jovens, além de ter as coisas exteriores que são muito rápidas, dentro de nós queremos também muitas coisas. Nós, às vezes, queremos uma mistura de pensamentos ao mesmo tempo. A gente fica pensando, qual faculdade que eu vou fazer, qual trabalho que eu vou entrar, quando que eu vou ter um relacionamento, o que eu vou fazer agora. São muitos questionamentos que vêm à nossa mente, que vêm dentro do nosso coração e que muitas vezes nos faz ser impacientes. A gente quer logo que aconteça as coisas, a gente anseia que logo isso aconteça. Ai Deus, eu preciso muito de tal coisa para ontem, para já. E nós não sabemos esperar. Então, é um gigante que muitas vezes mexe conosco e faz com que a gente não saiba agir de maneira certa. Hoje vamos falar de alguém na Bíblia que foi impaciente. E esse jovem, por sua impaciência, trouxe muitas consequências para a sua vida. Eu acho que você já deve conhecer essa história, mas eu vou pegar uma parte dela e eu quero que você pense sobre isso. Nós vamos ler lá em Lucas 15, do 11 ao 20, que vai aparecer aqui na tela. Aleluias. E diz assim: a história do filho pródigo. Ele contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero minha herança agora mesmo. O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país. E ele começou a passar necessidades. Um cidadão contratou para cuidar de porcos e, para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso fez cair na realidade. Ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço ser considerado seu filho. Um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Vou ler só até aqui, a gente não vai dar continuidade na história. Creio que muitos de vocês já sabem o final da história, graças a Deus. Ele voltou para a casa do pai. Mas aqui o que eu quero frisar é que ele foi impaciente. Ele teve um momento ali da vida dele que ele queria sair para o mundo, ele queria viver a vida do jeito dele, ele quis realizar as coisas na força do braço dele. Aquele jovem disse: quero a minha herança agora mesmo. Ele sabia que ele tinha direito daquela herança, ele e o irmão dele. Mas ele se precipitou, ele quis no momento dele, ele achou que aquele era o momento dele ter aquilo. E na verdade não era. Aquela herança que era para ser uma bênção na vida dele se tornou algo que foi totalmente destruidor. Ali ele disse que queria naquele momento. E muitas vezes nós falamos isso para Deus. Deus, eu quero isso agora, eu preciso disso agora, eu preciso desse trabalho, eu preciso fazer isso, eu preciso de um relacionamento. Nós achamos que nós sabemos o tempo certo. E ele falou: eu quero agora mesmo. E quantas vezes, pensa aí com você, você não já falou para Deus que eu preciso de algo que é para agora. Nós achamos às vezes que não acontecer agora, depois a gente não vai conseguir. Mas, assim como aquele pai sabia a hora certa de dar a herança para o filho, que não era naquele momento que ele pediu, Deus também sabe a hora certa de nos abençoar. Às vezes nós nos precipitamos e tomamos decisões erradas. E isso é resultado da impaciência. Ele teve algumas consequências na vida dele durante esse período. E você pode dizer: Érica, mas no final da história ele conseguiu voltar para a casa do pai dele? Sim, glória a Deus. Mas durante esse tempo que ele estava fora da casa do pai dele, ele perdeu muita coisa. E eu quero dizer aqui com você algumas consequências que nós temos na vida quando nós somos impacientes. Ser impaciente pode te tirar do banquete da casa do pai e te levar a querer comer a comida dos porcos, a lavagem dos porcos. Como nós lemos aqui, teve um momento que ele passou tanta fome que o desejo dele, ele queria comer até se pudesse aquela lavagem. E certamente não era aquilo que ele tinha na casa do pai dele. Ele tinha um banquete, tem 3 refeições por dia na casa do meu pai e eu estou aqui passando fome. Assim também é quando nós tomamos decisões precipitadas. Agora eu entendi! Agora eu saquei!
Nós acabamos falando, Deus, eu sei o que é melhor para mim e eu vou fazer da minha forma. E quando nós fazemos isso, nós saímos da casa do nosso Pai, onde nós temos um banquete servido para nós. E nós vamos para o mundo e muitas vezes ali onde nós passamos por situações que, figuramente falando, você deseja comer a comida dos porcos. E não é isso que Deus tem para você. Quando somos impacientes, fazemos escolhas erradas. E algumas escolhas são irreversíveis. Algumas consequências que vêm junto com essas escolhas são irreversíveis. Aquele jovem, ele teve a oportunidade de voltar para a casa do pai dele, mas ele desperdiçou o tempo da vida dele. Ele desperdiçou aquilo que ele teria de melhor na vida dele, o que o pai dele desejava de melhor na vida dele. Outra consequência que nós temos, como esse jovem teve aqui, fala que ele desperdiçou todo o seu dinheiro. E às vezes você pode falar, mas eu nem tenho muito o que desperdiçar financeiramente. Meu dinheiro? Eu perdi meu dinheirinho! Mas tem uma moeda que eu já ouvi uma vez falar que é a moeda do tempo. E essa moeda só pode ser gasta uma vez. E quando você gasta ela, não tem como você falar assim, olha Deus, agora eu quero voltar e me devolve aquele tempo ali porque eu quero usar ele de outra forma. Ai, sabe Deus, eu quero voltar um pouco atrás e aquilo que eu tinha escolhido eu não quero mais. Mas já foi, você já usou aquilo que você deveria, o seu direito de escolha naquele momento, você optou por usar daquela forma. E a moeda do tempo, ela não volta mais. Então, muitas vezes nós desperdiçamos o nosso tempo, nós desperdiçamos a nossa vida. E quando nós olhamos para trás, nós vimos que não era aquilo que nós desejávamos, que nós não estamos vivendo aquilo que Deus tinha para nós. Outra coisa que muitas vezes, por ser impacientes, nós tomamos decisões precipitadas. Não, você é burro, cara, que loucura. Isso mesmo, esse jovem, eu acho que ele pensou ali num dia, eu tô aqui na casa do meu pai, tem muitas regras, tem muita coisa. Eu queria fazer as coisas do meu jeito e na casa do meu pai eu não posso. Então eu já sei, eu vou pedir a minha herança e eu vou sair daqui, eu vou para outro país. E muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas. Outra área que mexe muito com a vida dos jovens é a área sentimental, onde nós muitas vezes falamos, ai Deus, fulano tá casando, Beltrano tá fazendo romance real e eu não tô fazendo nada, não tenho ninguém. E você deseja isso pra sua vida. E a sua oração muitas vezes é... Eu quero viver um namoro. Eu quero ter uma sogra e um sogro. Cara, ela tá tão na sua. Você deseja isso pra sua vida, mas às vezes não é o tempo certo para você. Muitas vezes você faz essa oração, mas quero te fazer uma pergunta. Você realmente acha que você está preparado para ter um relacionamento? E agora, falamos das consequências de ser impaciente, eu quero trazer também para nós uma história de alguém que foi paciente na Bíblia e as bênçãos que nós temos quando nós somos pacientes. Esse é alguém que eu vou falar, não vou ler a história dele aqui, mas é José. José, ele recebeu ali em sonho aquilo que Deus tinha para a vida dele. E você acha que isso aconteceu de uma hora para outra? Não. Pelo contrário, aquilo que para José parecia um sonho, fez com que muitas coisas acontecessem na vida dele de forma contrária, aparentemente. Porque ele teve um sonho de que ele iria governar e que as pessoas iam se prostrar ali diante dele. E quando ele menos esperou, ele foi vendido pelos seus irmãos. Então, para José, ele poderia falar, Deus, mas o Senhor falou que eu iria viver isso. E por que isso está acontecendo na minha vida dessa forma? Mas José, ele foi paciente, ele entendeu, ele recebeu de Deus a revelação daquilo que Deus tinha para a vida dele. E isso bastou para ele. Ele sabia que não importava o tempo, não importava as circunstâncias, mas que em uma hora iria acontecer aquilo que Deus prometeu para ele. E nós, jovens, nós precisamos ter isso guardado no nosso coração. Que aquilo que Deus prometeu para nós, não importa o tempo, não importa a hora, não importa a circunstância, vai se cumprir. Você precisa confiar. Por mais que você fale, Érica, mas na minha vida está acontecendo tudo de forma contrária. Deus falou que eu iria ter isso, que a promessa de Deus para minha vida seria essa, mas eu não vejo nenhum sinal disso acontecer. Mas eu quero te dizer que assim como José, ele confiou naquilo que Deus tinha para a vida dele, e mesmo com a circunstância sendo totalmente contrária, ele foi paciente. Que você seja paciente, que você não deixe a impaciência te dominar. Que você vence esse gigante e você fala, Deus, eu sei o que o Senhor prometeu para mim e eu vou confiar. E outra coisa, para nós sermos pacientes, assim como eu falei de José, ele confiou no plano de Deus para a vida dele. Lá no Salmos 37, versículo 5, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando você estiver passando por um momento ali, que você estiver querendo tomar a decisão precipitada, que você quiser agir na força do seu braço, que você fala, Deus,
eu não aguento mais esperar e eu vou fazer do meu jeito. Ore sobre esses salmos. Fala, Senhor, eu entrego o meu caminho a Ti e eu sei que eu confio em Ti e que o Senhor fará aquilo que for melhor. Lá em Mateus 6,33 diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não perca tempo tentando fazer as coisas na força do seu braço, querendo que as coisas aconteçam para ontem. Busque o Senhor, busque verdadeiramente o reino dele em primeiro lugar. Se ocupe com as coisas de Deus. Que nós jovens, nós venhamos verdadeiramente ter isso guardado no nosso coração. Uma coisa que até o Denis falou na célula pra gente. Enquanto nós nos preocupamos com as coisas do Senhor, o Senhor, ele se preocupa com as nossas e ele cuida de nós. O Senhor sabe de cada um dos seus sonhos, cada um da sua necessidade. Mas que você não viva correndo atrás disso, mas que verdadeiramente você entenda que quando você buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça dele, todas as coisas vão ser acrescentadas. Lá no Salmo 139, versículo 16, diz assim, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Então, quero dizer aqui para você, quando você achar que você quer tomar a decisão na força do seu braço, que você acha que é o tempo certo, que você não tem certeza disso, creia que o Senhor, ele já escreveu os seus dias antes mesmo de você nascer. Ele já tem um plano preparado para você. Confie nesse plano. Nós vimos aqui as consequências de sermos impacientes, assim como foi o filho pródigo, e as bênçãos de sermos pacientes, assim como foi José. E uma coisa que eu quero deixar aqui, para que nós possamos refletir como jovens. Às vezes nós deixamos que esse gigante da impaciência se torne um gigante maior ainda dentro de nós, porque nós deixamos a comparação entrar no nosso coração. E eu quero te dizer, não se compare com, mas fulano está fazendo faculdade, eu não estou fazendo faculdade. Mas fulano tem um trabalho melhor do que o meu, mas tal pessoa já casou e eu ainda não tenho ninguém. Não se compare com os outros. Deus tem um plano determinado para cada um de nós. Em Eclesiastes 3:1, certamente você conhece esse versículo, mas eu quero que você guarde ele no seu coração. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Que você não venha ficar se comparando com ninguém, mas que você entenda que Deus tem um tempo determinado para você. E os planos de Deus, ele tem um tempo específico para cada um de nós. Aquilo que acontece na vida do outro primeiro, na sua vida pode demorar mais para acontecer. Ou na sua vida pode acontecer algo que na vida do outro ainda não aconteceu. Mas isso não significa que Deus não está se lembrando de você, ou que você foi deixado, foi esquecido. Não significa isso. Não pense que Deus esqueceu das promessas que ele fez para você. Mas confie que Deus tem o tempo certo para todas as coisas na sua vida. E vença esse gigante da impaciência. É isso, pessoal. Esse é o nosso devocional de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu comentário. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Beijo. Tchau.